Antes de eu conhecer Jesus, meu apelido era Filho do Diabo Louro, né? Eu garanto, eu já fui um filho muito rebelde, já fui um filho já um filho mau, né? Naquele tempo que eu vivia sem Cristo, né? Uma vez eu quase mato a minha mãe porque eu tinha uma contenda com a minha mãe e sempre minha mãe pregava o evangélico para mim, né? E eu era espírita, né? E eu não acreditava muito em Jesus Cristo, né? E minha mãe uma vez ela profetizou na minha vida que eu ainda nasci evangélico ainda, né? Já usei droga, já fui quase um dependente de droga também. Eu comecei a cheirar pó com um acerto e chegou um tempo que eu comecei a cheirar 100 gramas de pó, né? E minha mãe ali, eu vi o sofrimento da minha mãe ali, que toda mãe, ela ora pelo seu filho e toda mãe, ela não esquece e nem abandona os teus filhos, mesmo que o mundo ele se vira contra você, mas a sua mãe sempre ela intercede a vida por você. Eu sempre tinha uma contenda com meu cunhado, o Ronilson, né? A gente só vivia brigando, a gente só vivia se matando, trocando porrada, aquele negócio todo. E uma vez ele teve, os caras pisaram o vidro para ele cheirar e ele teve uma overdose. E através dessa overdose ele passou quase um mês internado, né? Só respirando por aparelho mesmo. E a minha irmã veio falar comigo, né? E o Alisson Ronilson teve uma overdose. Eu disse para ela assim, tomara que ele morra, porque malandro bom é malandro morto. Né? E eu vi aqueles filhos dele tudo desesperado, tio, meu pai vai morrer. E naquela hora ali eu já senti um pouco assim da presença de Deus assim na minha vida já, como o filho dele assim disse assim, tio, não deixa que meu pai morra, né? Aí eu disse assim para ele assim, disse, não meu filho, o tio não vai deixar o teu pai morrer. E naquele momento ali eu procurei um Porsche e eu comecei a falar, pedir a Deus que se Deus desse a vida do meu cunhado, né, de volta andando, eu ia seguir a Deus, deixasse o meu mundo de espiritismo e ia pregar o evangélico, né? E naquele momento, naqueles dias eu comecei a ouvir o mover de Deus, né? Na minha vida e na vida do meu cunhado. E uma vez eu escondido, eu vi a minha mãe ligando para Israel, né? Israel, desculpa, cara. Israel, cuida do meu filho, que eu não quero que meu filho morra no mundo das drogas. E no outro dia eu vi aquele cara lá, o Israel, né? E eu era racista, eu não gostava de preto. Para mim todo preto me devia uma conta. E logo eu vi na transformação, Deus me deu um líder e um pastor que são preto. E uma vez eu perguntei para aquele cara que disse assim, cara, tu não tem filho, tu não tem mulher. Tu é o cara de 24 horas aqui na rua da minha casa. Aqui. E toda vez que quando eu ia fumar um cachimbo, então quando eu ia aprontar, aquele cara chegava lá gritando lá, Dona Rosa, né? E perguntava por mim, né? E uma vez eu disse para minha mãe, na próxima vez que aquele cara vir aqui, eu vou dar um murro nele para ver se ele vai embora, aquele negócio todo. Mas Deus viu, né? Deus usou ele, né, para me transformar. E uma vez ele foi me fazer uma consolidação e eu tava travadozão no pó, né? Eu não conseguia nem responder nada, só balançava a cabeça. Quando foi num domingo, o pastor deu uma pregação, acho que aquela pregação foi toda para cima de mim, né? E foi quando ele chegou, né, e disse, varão, essa é a hora, né? E eu, poxa, ali no meu pensamento ali, eu disse assim, cara, eu dei uma vacilada, né? Prometi para esse cara que ia aceitar Jesus, né? E através de aceitar Jesus, ele começou a me fazer a consolidação,
tentando me transformar, né? E ele falou do encontro para mim, né? Que o encontro ia ser muito bom para mim, que ia ser transformado. E uma vez eu disse para ele, Israel, eu tô sendo quase arrebatado da minha família. Eu chego em casa, minha família toda se esconde, a minha família me olha como se eu fosse um cara de confusão, um cara que não tivesse mais valor. E a palavra mais forte que ele disse para mim naquele momento ali, que ele disse assim, eu confio em você. Naquele momento ali, para mim, ali foi tudo. E eu disse assim, porra, um cara como esse nem me conhece direito e diz que confia em mim. Antes de eu ir pro encontro, eu conheci uma galera aí, uma galera da pesada mesmo. E de repente assim, eu animado, e eu falei pro Israel, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para mim ir pro encontro, né? E ele disse assim, eu vou te abençoar. E ele pegou e foi embora. Quando de repente quando ele foi embora, meu telefone tocou, né? E aquela ligação falando, e aqueles caras falando, ó, tu quer quanto para tu não ir pro encontro? Eu te dou 5 mil reais agora para tu não ir pro encontro. E naquele momento, na crise que eu tava, eu dei uma balançada ainda, né? E eu fiquei entre o muro assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Né? 5 mil é 5 mil. Mas eu falei, daqui 3 dias eu te respondo. Ficou no dia do encontro, né? Quando foi 7 horas, que pra mim tá toda arrumada, minha roupa arrumada, o telefone toca, né? Era aquele mesmo cara me ligando, querendo 5 mil reais, querendo me dar 5 mil reais. Quando eu vou dizendo assim, sim, lá vem o carro do Israel, que eu chamo de urso branco, né? E ele já veio correndo, e ele disse assim, tá pronto. Eu digo, mas não é nem a hora ainda, Israel. Ele disse, eu vim primeiro, porque se eu não viesse primeiro, o diabo vinha primeiro do que eu, né? E depois entrei no carro e fui contar o testemunho que ia me atrapalhando, né, de eu ir para o encontro. Mas graças a Deus o encontro para mim foi muito bom, né? Foi muito tremendo mesmo, mexeu muito comigo, tratou o meu caráter, né? Me tratou os meus preconceitos, que eu tinha muito preconceito, tratou minha forma de andar, minha forma de vestir, e tudo isso, o encontro, né, ele me edificou muito. Eu tive realmente assim, um encontro com Deus assim, na minha vida. Depois que eu cheguei do encontro, né, minha vida ficou boa, mas ainda não estava faltando ainda uma parte ainda, que era uma esposa, né? E eu sempre ia para a igreja, e sempre eu pedia assim, eu quero uma esposa que me honre, que me ajuda a crescer, né? E eu me apaixonei pela Anaí Costa, né? Eu me apaixonei pela Anaí Costa, ela estava com a farda do diaconato, né? E eu disse assim, Senhor, essa daí que vai ser a minha esposa, né? Eu procurei saber quem foi a Anaí, pedi número de telefone, pedi ajuda da minha irmã, para minha irmã ajudar, né? Até que deu tudo certo, a gente se conhecemos, a gente oramos, né? E noivamos, casemos. Hoje, graças a Deus, meu casamento, a Anaí realmente é um presente de Deus na minha vida. A Anaí que foi que amansou mais o Hulk que estava dentro de mim. Que eu sempre fui era um cara estourado, não tinha paciência com nada. E a Anaí sempre, ela me consolidou. Hoje, graças a Deus, a Anaí é um presente de Deus na minha vida. Eu oro muito pela minha esposa. Hoje a gente tem uma casa. Hoje o meu casamento é blindado pelo poder do Espírito Santo. É uma mulher virtuosa. A gente tem hoje 4 filhos, né? Graças a Deus, né? E eu não tenho, Deus me honrou até nisso. Eu pedi tanto que Deus me desse uma esposa, né? Ele me deu a Nairlene, né? Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Principalmente a área do meu casamento, né? Que eu nunca tive sorte com casamento. Hoje a minha esposa é, acima de Deus, né? Ela é tudo para mim.